Começa agora pela Maria Rádio, o programa da Confraria Dom Vital. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Maria Rádio. Está começando agora nosso programa semanal com a Confraria Dom Vital, esse programa que todo mundo sempre gosta. E para falar aqui com a gente hoje está ninguém mais, ninguém menos que o presidente, o chefe, o Jefferson. Boa noite. Boa noite, Amanda. Olha, seria muito bom se eu fosse chefe de algo, viu? A única coisa que eu mando em casa é na minha casa e assim mesmo ainda é compartilhada com a minha mulher. Então, assim, a confraria, na realidade, como vocês estão acompanhando, é bem... Ela tem vários donos, né? O principal deles, claro, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só somos servos, na realidade. Exato. Mas sempre tem um, né, que puxa a corda. Né? Isso é verdade. Sempre tem que ter alguém que tá com a mira nas costas, né? Exatamente. Aqui na Maria sou eu que junto todo mundo e falo, vamos gravar. Mentira, o Jefferson também. Inclusive, ele queria gravar ontem. Eu falei, Jefferson, o programa da confraria é quinta. Pois é. É que a correria tá tão grande, tá tão louca, o mundo tá tão louco na realidade, tá tão difícil, coisas que antigamente era tão simples, tão fácil, como você ir a um mercado, como você ir para uma igreja. Antigamente era uma coisa tão simples, tão comum, hoje está tendo tantos... Tá difícil de acompanhar, né? Isso, tá muito complicado. A gente tá em uma situação muito complicada, inclusive internamente dentro da igreja, né, com, infelizmente, alguns pronunciamentos do Papa que não são bem entendidos, outros que são extremamente bem entendidos, aí acaba desorganizando muita coisa. Exato. Mas vamos lá, vamos tratar do nosso tema de hoje? Vamos. Bom, acho que o tema de hoje é extremamente importante. E antes de mais nada, né, o mundo está muito louco, mas assim, nunca tenham essa ideia de, né, fazer um paraíso aqui na Terra, né? Isso é totalmente contra a doutrina católica. E o tema de hoje toca nesse assunto, né? O tema de hoje é Rerum Novarum, doutrina social da Igreja. Jefferson, manda bala. Vamos lá, você falou bem. A Rerum Novarum, ela... Primeiro eu queria só te explicar por que foi que eu escolhi esse assunto. Eu estava lendo, né, eu estava lembrando, na realidade, que a minha filha, ela faz ensino médio, né? E no livro dela de história, falava que o Papa Leão XIII foi o Papa socialista, né? Eu disse, e na época eu lembro que eu falei para a escola, minha filha, disse, olha, isso aqui é uma informação da mais falsa que existe, porque Leão XIII nunca apoiou o socialismo e todas as cartas, pelo menos a maioria das cartas que tinham cunho social, que é diferente de socialismo, criticava de maneira direta o socialismo. Então eu disse, não, vamos falar sobre a Rerum Novarum. Primeiro, o que é a Rerum Novarum? É uma carta encíclica lançada pelo Papa Leão XIII. Essa carta encíclica, ela foi lançada em maio de 1891, quando estava aquela complicação social, aquela turbulência social por conta da Revolução Industrial, né? Existia o reino do materialismo. Isso é extremamente importante ser colocado, Amanda. Porque a Rerum Novarum, ela não pode ser interpretada, ela não pode ser lida, como você bem falou, como uma carta encíclica ou um documento para que seja instaurado aqui na Terra o paraíso. E muito menos que essa carta encíclica ela foi instaurada para chancelar a tríplice aliança da maçonaria. Qual é a tríplice aliança da maçonaria? A igualdade, fraternidade e liberdade. Nós vamos ver que essa tríplice aliança, inclusive, uma das cartas encíclicas mais conhecidas contra a maçonaria do próprio Leão XIII.
E a Renovaro, ela veio exatamente para dar uma luz, para lançar uma luz sobre a situação social e econômica que estava incomodando toda a sociedade naquela época. Os socialistas dizem que aquela carta foi para proteger os empregados, os operários. E, em uma certa medida, sim, é verdade. Mas, ao mesmo ponto, a carta encíclica não faz, em momento nenhum, uma destruição ou uma negativa do direito de propriedade. A carta Renovaro, ela simplesmente lança luz dos ensinamentos da igreja, do evangelho, sobre uma situação econômica. Jefferson, essa carta, você fala que é de 1891. Ela pode ser aplicada agora, nós estamos em 2021, né? Estamos em um período moderno, onde a tecnologia, onde até mesmo teve vários avanços trabalhistas, foram incorporados na sociedade. Ainda é válido fazer uma leitura dessa carta? Ela só não é apenas válida, como ela é obrigatória para todos, para empregados e para empresários. Por quê? Porque o Leão XIII, quando escreveu essa carta, a primeira coisa que ele fez foi afastar a dialética marxista. Que dialética é essa? É a de que sempre vai existir um conflito entre duas fontes. Sempre irá existir o conflito entre empregado e empregador. Leão XIII, quando escreveu essa carta, ele diz: não existe esse conflito, ou melhor, não pode existir esse conflito. A gente sabe que pelo nosso pecado, a decaída do pecado original, todos nós temos, os elementos, os vícios, eles tendem a aflorar quando estamos diante de situações econômicas. É muito fácil encontrar um patrão que não paga o salário justo, que explora o empregado. Do mesmo jeito, é muito fácil encontrar empregados que não zelam pela empresa, que não trabalham e não medem esforços para o crescimento não só da empresa, mas até mesmo próprio. O Leão XIII, quando ele fala sobre o empregado e essa situação de vício ao qual ele colocou o egoísmo como o grande mal naquela época, e hoje também, ele colocou que muitas vezes os empregados, os operários, são movidos pelo egoísmo. Movidos pelo egoísmo por quê? Exatamente por não aceitação da sua condição. Quando o Leão XIII escreveu isso, ele não disse que, olha, você aceita a condição como você está, porque você não vai conseguir crescer economicamente e você não vai conseguir evoluir socialmente. Não. Quando o Papa escreveu e falou sobre a situação do empregado, foi que respeitasse exatamente o direito de propriedade do patrão, o direito de propriedade do empresário. Ao mesmo ponto em que o Leão XIII colocou que o empregador, o patrão, deve identificar e respeitar pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Aí, Amanda, eu vou pedir só um apartado para que não fique, vamos dizer, estranho eu falar em princípio da dignidade da pessoa humana. Porque o princípio da dignidade da pessoa humana ele pode ser visto de duas maneiras. A primeira maneira, que infelizmente é a maneira comum, é a maneira de respeito humano. É a maneira em que eu respeito Amanda somente e unicamente por Amanda ser uma mulher, ser uma pessoa. Essa é a percepção errada, é a percepção equivocada. É a percepção, na realidade, em que ocorre a maior forma e a forma mais comum de instrumentalização da pessoa.
A forma correta que nós devemos ter sobre o princípio da dignidade da pessoa humana é que eu devo respeitar aquela pessoa porque aquela pessoa é um reflexo de Deus, é uma criatura de Deus. Aquela pessoa é uma pessoa que é amada por Deus, porque ela está lá. Então eu devo ter o exercício da caridade perante aquela pessoa. Esse é o apartado que eu quero para fazer essas duas divisões, Que a certo? pessoa ela é parte daquilo que a gente encontra em Jeremias, né? Uhum, E também aquilo antes de você nascer, uhum. isso é bíblico, né? E, Deus já pensava em nós já estávamos nos planos de Deus antes mesmo dele nos criar, né? uhum, Então, uhum, você é aquilo, né? A gente olhar para a pessoa e enxergar Cristo nela. uhum, uhum. E não Exatamente. simplesmente ela sozinha, né? Isso que você está falando. Exatamente, a gente tem que encontrar no outro Deus, né? Porque na realidade nós temos um único fim que é voltar a Deus. Nós viemos pra cá por conta dele, então nós temos que voltar a Deus. E nada melhor do que enxergar no outro Deus. Isso daí é a forma correta que todo católico deve interpretar esse signo, vamos dizer assim, de dignidade da pessoa humana. Esse é o principal ponto. E é esse o ponto que o Leão XIII coloca na Rerum Novarum. Quando ele escreve a Rerum Novarum, ele viu que existia esse conflito e que ele era alimentado pelo pensamento materialista. O que é o pensamento materialista? O pensamento materialista ele se divide em duas partes muito claras. Hoje fica mais claro ainda, que é um pensamento liberal, capitalista, e o pensamento socialista, marxista. É verdade que Leão XIII descreveu muito mais encíclicas, muitos mais documentos referente e condenando o marxismo e o socialismo. Por que, Jefferson? Ele era capitalista? Não, ele não era capitalista. Ele era liberal? Muito menos. Ele escreveu mais contra o marxismo e o socialismo porque nós estamos falando ali de 1890, e nesse período as ideias de Marx estavam borbulhando. As ideias de Karl Marx estavam fazendo e estavam conseguindo ingressar em ambientes que nunca foram pensados. Marx, ele invadiu a área jurídica, invadiu a área econômica e já estava apresentando os seus braços na área também teológica. Então isso preocupou muito, principalmente todos os papas que são antes do Concílio Vaticano II, sempre tiveram essa preocupação para manter o foco no principal para o homem. Qual o principal para o homem? É exatamente fazer com que ele seja direcionado para Deus. Esse arranjo, que não se resume unicamente na Rerum Novarum do Papa Leão XIII, existe várias outras cadeias de cartas encíclicas do próprio Leão XIII sobre o que a gente entende hoje, doutrina social da Igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, doutrina social da Igreja, porque as palavras elas são capturadas muito fácil por segmentos ideológicos. Quando nós falamos doutrina social da Igreja, por conta de problemas de teologia da libertação, nós associamos o termo social a socialismo. Então nós temos que tomar muito cuidado, até porque dentro da doutrina social da Igreja é impossível existir ideologia. Ideologia é uma contrafação da fé, da religião. E o que foi que Leão XIII fez quando escreveu essas cartas? A doutrina que fala sobre esse estudo econômico da igreja, né, a percepção da igreja nessa ação social, diz que Leão XIII ele sistematizou. Antes de Leão XIII, nós temos como grande fonte exatamente Santo Tomás de Aquino. Leão XIII ele foi um tomista nato.
vamos dizer assim. Ele foi que recuperou, ele foi que novamente enalteceu a necessidade de estudar Santo Tomás de Aquino, principalmente o Tratado da Justiça. Santo Tomás de Aquino ele não deixou um tratado sobre economia, ele deixou exatamente o Tratado da Justiça e deixou também Del Reino, né, que é um livro que fala sobre a forma do Estado, que é a forma da percepção de Estado, depois a gente pode conversar sobre isso. Certo, Jefferson, mas a doutrina social se resume ao Leão XIII? Existiu algum outro avanço? Entendemos que a doutrina social ela veio para afastar um pensamento liberal, capitalista e socialista. Por quê? Porque ambos trazem prejuízo para a harmonia. Quando eu falo harmonia, eu não falo em igualdade. O próprio Leão XIII, na Renovaram, ele fala que é impossível se estabelecer, a igualdade plena. Cada um é diferente. Cada um tem as suas capacidades. Cada um tem sua possibilidade e limite de crescimento. Do mesmo jeito que ele fala também no exagero sobre o liberalismo. Você tem uma liberdade, mas esse exercício dessa sua liberdade deve ser direcionada para Deus. Deve ser direcionada para a busca do bem comum. Então, veja, na Renovaram, a gente encontra uma necessidade de cooperação. A necessidade de cooperação desses dois polos, entre quem detém a mão de obra e quem detém o capital, deve existir. E esse sistema de cooperação é totalmente diferente, e agora eu sei que eu vou arrumar uma pancada aí de inimigos, mas é totalmente diferente do cooperativismo, de cooperação de Ludwig von Mises. Hoje nós encontramos muitos católicos, infelizmente desativizados, sobre a doutrina liberal de Ludwig von Mises. Mises, ele tem uma percepção contrária à religião, contrária à Igreja Católica, da mesma forma que Karl Marx. Se você pegar o texto dele, que tem um livro chamado Liberalismo e o Socialismo, e ele falar sobre o impacto dessa religião, você coloca e tirar o nome de Mises, você vai pensar que você está lendo sobre Marx. Ambos pensavam que a religião é o ópio do povo. Claro que por vertentes diferentes. O liberalismo entende que o ópio do povo porque a liberdade não ia ser totalmente completa. Porque nós temos os nossos 10 mandamentos e nós temos vários sacramentos e temos outras regras de conduta em que esse liberalismo exacerbado ele não poderia comungar com o ideal liberal. Os grandes expoentes, e diante de toda essa construção tomista, essa construção leonina, vamos dizer assim, de Leão XIII, gerou vamos dizer assim, um sistema. E esse sistema, ele é chamado distributismo. Esse distributismo, em que inclusive o próprio Leão XIII fala na Renovaram, não é o meio termo, por mais fácil que seja entendermos e colocarmos como meio termo, mas não é um meio termo, é uma solução inovadora, uma solução na realidade adequada para a sanidade da sociedade, como diz o Chesterton. Tudo bem até agora? Tudo certo. Bem, vamos lá. E desse distributismo, quem foi que desenvolveu? Porque o Leão XIII escreveu em cartas encíclicas, não sistematizou. A pessoa que sistematizou exatamente essa conduta, essa percepção católica, cristã, sobre a economia e sobre as relações sociais, foi Belloc. Belloc, ele escreveu em 1912 um livro que é extremamente conhecido, chamado O Estado Servil.
E alinhado a esse, um outro livro que, infelizmente, não é muito conhecido no Brasil, mas é extremamente importante, que se chama A Restauração da Propriedade. A estrutura do livro de Belloc é mais acadêmica, é mais sistematizada. Belloc é um francês, um historiador francês, e foi muito sistematizado. Ele percebeu que as cartas encíclicas, que principalmente a Rerum Novarum de Leão XIII, ele precisava de uma sistematização. Como que? Principalmente a parte histórica, de como se chegou. Com isso, o Belloc, ele não queria, e de fato não deixa entender, que é necessário ter um retorno ao sistema feudalista, que muitas vezes existe essa complicação quando você fala e quando você estuda sobre o distributismo. Muitos falam, não, você quer voltar à Idade Média, você quer pensar de um sistema mercantilista como existia no período dos impérios. Não. Na realidade, o distributismo, ele coloca sim, e ele, de fato, enaltece a propriedade, mas com temperamentos, com limitações. Do mesmo jeito que o mesmo distributismo, ele coloca a inexistência de direitos trabalhistas absolutos. O que significa isso? O sistema de cooperação, o empregado deve saber e deve entender que ele coopera para o trabalhador, para o empregador, de forma a que aquele núcleo empresarial ele desenvolva todas as suas capacidades. E com isso, ele fazer com que aquela unidade produtiva seja benéfica, não apenas para ele, para o empregado e para a sua família, mas para todo aquele microsistema que existe. Isso nada mais é do que uma aplicação prática da justiça econômica. Jefferson, é difícil. Nada no catolicismo é fácil. Nada no catolicismo é fácil. Porta Principalmente porque nós estreita, vamos né? estar sempre... Isso, porque a gente sempre vai estar, Amanda, em um conflito dos nossos vícios, né? Dos nossos pecados veniais, dos nossos pecados capitais. Quando a gente fala em sistema econômico, a gente sempre vai ter, e isso é, como eu disse, é decorrente do nosso capital, do nosso pecado original, sempre vamos ter aquela medida de egoísmo. Poxa, Amanda trabalha na Rádio Marie, aí, em uma sala imensa, com ar-condicionado, um computador imenso e ganha milhões por mês. E eu, Jefferson, que sou da confraria, uma salinha tão pequenininha, falando em um celular, que até a tela está rachada aqui, eu deveria ganhar a mesma coisa. Entende? Então, veja, a desproporcionalidade dessa questão de injusto e justo, ele é feito exatamente porque vai existir um sentimento, um elemento de egoísmo. E a gente remete àquela parábola que nosso Senhor Jesus Cristo fala em Mateus, São Mateus, na verdade São Mateus, em que do trabalhador na vinha, né? Que ele vai, busca os primeiros trabalhadores, ajusta logo no início quanto cada um vai receber, depois ele volta e na terceira vez ele volta e pega outros trabalhadores. E no final, ao receber, os primeiros que tiveram uma longa jornada de dia reclamaram porque eles deveriam receber mais, porque trabalharam mais. E nosso senhor e o dono da vinha vai e fala: olha, eu não ajustei com você o preço. Você está querendo dizer que você quer administrar o meu dinheiro? Eu ajustei com você o preço. Se eu ajustei com você o preço, por que você está reclamando? Então, veja, é já aquela ponta que exatamente o próprio Leão XIII coloca, em que esse elemento do egoísmo, essa falta de capacidade de solidariedade e de responsabilidade com a empresa, leva a estes desvios.
E levando a esses desvios, quem consegue crescer é exatamente o socialismo. Da outra ponta, da mesma forma, sonegação de trabalho, de pagamento justo ao trabalhador, sabendo que um trabalhador tem condições diferenciadas, como, por exemplo, ele tem uma família grande, eu não posso sacrificar o sábado e o domingo daquela pessoa. Se eu estou recebendo mais por conta do trabalho de Amanda, nada mais justo que a Amanda também receba mais. Isso é uma questão de justiça econômica. A usura, por exemplo, ela cresceu de uma maneira muito gradativa, hoje galopante, por conta exatamente desse elemento egoísta. Para você ver, a nossa Constituição de 88, ela previa uma limitação de juros na nossa Constituição. Depois de 93, salvo engano, em 1993 ou foi em 1994, essas limitações de juros foi simplesmente extinta. Quem foi o maior prejudicado com isso? O maior prejudicado foram os menores, porque, infelizmente, as instituições capitalistas que existem, elas existem, claro que vai ter a modificação do produto, vai existir um beneficiamento, claro que vai existir, mas elas foram as maiores beneficiadas em sentido muito superior ao resultado que deixou e que irá deixar. E essa era uma das grandes críticas que o Belloc fala sobre o capitalismo. O capitalismo, na realidade, é uma forma de totalitarismo social, de Estado servil, que é a outra face da moeda do socialismo. Como a gente estava conversando antes, o que me veio a falar sobre a Renovaro, além dessa situação da minha filha, é que eu estou fazendo uma pesquisa exatamente sobre a ordem econômica na nossa Constituição. E por mais que todos os nossos congressistas fossem católicos, né, a maioria, a congressista da Constituição de 1988, nos anais eu não vi ninguém levantar ou ninguém suscitar essa terceira via que seria o distributismo. Na realidade, nas discussões quanto ao aspecto econômico, nós encontramos apenas três vias: a comunista, a socialista, que é o socialismo fabiano, e a capitalista, que era pelos liberais, né? Os liberais foram engolidos pelas essas duas vertentes, tanto comunista como socialista. Tanto que no artigo 170, você encontra um caput ali cheio de princípios vagos, indeterminados, sem conteúdo, e logo abaixo tem a livre iniciativa é um dos princípios da ordem econômica. E logo no inciso segundo, terceiro, a função social da propriedade privada, ou seja, os liberais ganharam no primeiro inciso e perderam no terceiro ou no quarto inciso. Então, por que não foi feito isso? Jefferson, não tinha como ser feito, porque você está citando a carta encíclica de 1891. Depois você disse que um rapaz, um historiador, o Belloc, conseguiu estruturar, apresentar todos os princípios de maneira mais científica, vamos dizer assim. É até difícil hoje falar em ciência, mas mais científico, em 1912, com o livro Estado Servil e Restauração da Propriedade. E depois nós tivemos um camarada, um inglês, que conheceu o Belloc, que se chama Chesterton. Chesterton também, e diante dos estudos do Belloc, viu que o distributismo era o esboço, era a estrutura para a sanidade. Tanto que Chesterton, ele começou a escrever com outros autores sobre o distributismo. E é muito interessante, Amanda, porque o Belloc, quando escreveu o Estado Servil, era uma estrutura mais acadêmica. Era mais, como se fosse um livro de introdução, sabe, para os economistas. Só que o livro de Belloc, ele não ingressava no ambiente da população, no povão, vamos dizer assim. Aí o que foi que Chesterton fez?
começou a escrever em jornais, exatamente naquela maneira gostosa, aquela maneira até mesmo Única, né? única, é a maneira sertoriana de escrever, né? E ele começou a escrever sobre isso, sobre o e como seria, apresentando os erros tanto do socialismo, do comunismo, e como deve ser pensado a doutrina social da igreja. Não que Chesterton tenha uma doutrina social da igreja, não. Ele pegou isso e traduziu para o povão, vamos dizer assim. O que foi que aconteceu com Chesterton? Depois ele pegou todos os artigos e juntou em um único manual, um único livro, que é exatamente o Esboço da Sanidade. Esse Esboço da Sanidade ele foi escrito, assim, foi reunido, né, todo ele, em 1929. Veja como Deus age na história. Como Deus age na história. Belloc foi em 1912, próximo à Revolução Russa. Depois nós temos Chesterton escrevendo sobre a problemática social, o distributismo, em 1929, próximo à Primeira Guerra Mundial. Deus está dizendo, povo, o que é que está precisando? Está precisando que o Papa fala? O Papa fala. Está precisando que um grande historiador de renome, com mais de 50 obras, traduzido para vários idiomas, fale? Então, ele mandou. Não deu? Está precisando de quê? Está precisando de um gordo que fale de maneira hilariante para todo mundo entender? Ele mandou. E assim mesmo a gente deu as costas tanto a essa doutrina, tanto a esse sistema, que acabou apenas alimentando essa dialética entre capitalismo, o liberalismo e o socialismo, em que nenhum dos dois está trazendo resultados úteis para a sociedade. O capitalismo e o liberalismo atrai uma retirada mediante uma pequena paga da propriedade, deixando o homem, muitas vezes, sem a possibilidade da própria autossustentação, e o socialismo também retirando a propriedade e dando para um grande Deus o Estado. Então, ficou nessa situação. Nós estamos nessa situação. Claro que em alguns países a maior medida, e em outros países a menores medidas. Isso é fato. Não tem quanto a esse ponto. Nós estamos em 1919. E o engraçado, Amanda, é que quem lê o livro de Belloc e lê o livro de Chesterton, você vai ver que toda a estrutura do distributismo, ele tem indiretamente aspectos teológicos. Mas uma pessoa que não é católica e uma pessoa que não é cristã, mas tiver um mínimo de sanidade, quando terminar de ler os dois livros, vai dizer, rapaz, é isso aqui mesmo. É isso que a gente está precisando, independente de sua religião. Os livros, os textos não foram feitos para uma apologética de conversão, mas apenas para um resgate à sanidade. É exatamente isso que o Chesterton fala. Uhum. Aí você fala, Jefferson, mas isso é na Inglaterra, né? Que um argumento que eu acho tão fraco, Amanda. Mas Sim. tão fraco. Ah, não, mas é na Inglaterra, isso é nos Estados Unidos, isso é na Itália, isso é... Cara, olha, a doutrina católica, os ensinamentos católicos, eles devem ser universais, até porque o nome católico é isso, né? Ele não foi feito, ele não foi estruturado para uma região. Para uma região, né? Exatamente. Foi para tudo. Tanto é que nós acreditamos sim no nacionalismo, mas no nacionalismo católico. E o que é o nacionalismo católico? É aquele em que eu respeito a cultura
do povo de Minas Gerais em comer queijo lá adoidado, não tem problema quanto a isso, né? Mas o aspecto religioso, a crença religiosa é única. O A Pai Nosso que fé você é a está mesma. é a fé é a mesma. Isso é o verdadeiro nacionalismo. Isso é o verdadeiro nacionalismo. Uhum. O que acontece é que com essa dialética, essa bifurcação que acaba levando a canto nenhum entre o capitalismo, ou liberalismo, e o socialismo, ou o comunismo, eles, na realidade, criam nacionalismos artificiais. Eles criam, na realidade, pseudo-nacionalismos. Por quê? Porque a primeira coisa que eles fazem, em ambas, tá? O capitalismo como o socialismo, é tirar Deus da equação. Quando você tira o principal componente de uma equação, não vai dar certo. É impossível. É impossível. E dentro dessa estrutura toda, até para a gente finalizar, vamos dizer assim, a pergunta é: e no Brasil? Teve alguém que falou sobre distributismo? Eu já disse que no âmbito do poder, no âmbito da nossa Constituinte, nas discussões da Assembleia Constituinte, nós não tivemos. Mas no campo literário nós tivemos. E se chama Gustavo Corsão. Gustavo Corsão, ele tem um livro, e esse livro, inclusive, ele tem a capa bem interessante, e não sei se os ouvintes conhecem, mas o Gustavo Corsão, ele foi um grande leitor de Chesterton, né? Sim. E Uhum. como grande leitor de Chesterton, as maiores inspirações de Gustavo Corsão veio dele e também de Jacques Maritain, mesmo que depois ele tenha se separado da doutrina de Jacques Maritain por questões realmente teológicas, por questões realmente de fé, na realidade de estruturação de conceito, porque o catolicismo, como doutrina, em qualquer segmento, tanto jurídico, econômico, social, antropológico, ele sempre é coeso, ele nunca é conflitante, e tem algumas coisas na doutrina de Maritain que eles são conflitantes com os princípios basilares. Isso é muito complicado, né? E qual foi o livro de Gustavo Corsão? Foi Três Alquires e uma Vaca. Três Alquires e uma Vaca é exatamente uma referência a um artigo de Chesterton, nesse livro, O Esboço da Sanidade, que ele fala o que é preciso para que um homem viva minimamente bem. Ele chama propriedade, três alquires, né, que é e uma vaca. Não precisa de muita coisa para que você se satisfaça nesse mundo, para que você tenha um mínimo de dignidade, porque depois dessa, você ter na terra, você vai conseguir produzir, você vai conseguir construir, mas claro que Uhum. a aquisição dessa terra não pode ser de maneira como os socialistas pensam, que é por invasão de terra, por distribuição, não, é Nem uma forma como o total. liberal pensa que você pode fazer tudo que você quiser porque a propriedade é sua, né? Exatamente. Exatamente. É um ponto que o Chesterton ele fala muito sobre essa questão do pensamento liberal. Quando ele escreveu isso, existia um grande avanço dos liberais na Inglaterra. Na Inglaterra, os socialistas são os liberais e os conservadores são os conservadores. E estava existindo um grande avanço dos socialistas pelo meio desse canal liberal, em que a desnecessidade da propriedade privada estava ganhando cada vez mais força. E por que estava ganhando cada vez mais força? Porque os conservadores, que a maioria das vezes eram grandes detentores de poder, pensavam exatamente da maneira egoísta como você está colocando, de maneira individualista. Ah, não, a propriedade é minha, então eu faço o que eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Então era muito fácil você encontrar vários latifundiários na Inglaterra sem nenhum tipo de produtividade, sem nenhum tipo de produção, ao mesmo tempo que o próprio Chesterton entendia que é injusto você perder a sua propriedade por falta de uso. Aí o Chesterton coloca, tem também como o Belloc coloca, que nesse caso, o que seria interessante seria como fosse
um usufruto. Ó, Jefferson, tem uma grande terra. Tu não está utilizando por qualquer coisa que seja. Você está doente, você tá, não tem interesse, você. Qualquer coisa. Fazer o seguinte: Amanda está precisando de um pedaço de terra para plantar milho. Você vai ceder um pedaço dessa terra para Amanda, e em contrapartida, Amanda vai lhe pagar uma contraprestação. Vai pagar uma contraprestação. Entende? Você não vai perder a propriedade é sua. Mas a Amanda vai ter um local para exatamente ter. E depois, claro, se você quiser, você pagar. Como acontecia, por exemplo, esse era um dos exemplos em que tinha uma ligação maior com a Idade Média. Né? Porque a Idade Média existia aqueles terrenos imensos, aquelas propriedades imensas, e para tanto a própria defesa, para impedir que invasores ingressassem naquela terra, o senhor feudal, ele cedia mediante um pagamento, que era o tributo, para que você ficasse naquela terra produzindo e fazendo a guarda dela. Né? Mas era um pequeno pagamento. Não era uma coisa que seria... Sim, era alguns animais e pouca coisa. Que ali a troca ali, né, era mais de bens mesmo, né? Isso. De mercadoria, muitas vezes. E isso era Uhum. uma relação muito justa, porque o dono da terra, ele tinha para com o servo, que realmente não tem. Foi na Idade Média que perdeu o sentido de escravo. O servo perdeu esse título de escravo. Ele estava ali para servir. Então, vamos dizer, o patrão ele tinha uma obrigação para com o servo, assim como o servo tinha uma obrigação para com o patrão, né? Ou seja, Isso. todos têm direitos, mas também têm seus deveres. Exatamente. Pronto, é o que exatamente o Gustavo Corsão, ele, nesse livro que eu te falei, ele tem um capítulo que fala para não ser escravo. O primeiro artigo, que é uma coletânea de artigos desse livro, o primeiro artigo é exatamente o início da nossa conversa, que é o paraíso terrestre, a inexistência, o herdeiro, a estaca, o distributismo, objeções, capitalismo e socialismo, o gigantismo, propriedade e uso, a casa, São Martinho distributistas. Veja, é exatamente isso que o distributismo fala. E é exatamente isso que o Papa Leão XIII fala. Do mesmo jeito em que o direito natural à propriedade existe e subsiste, o uso adequado dela é um dever do detentor do poder, do detentor da propriedade. É como você bem colocou, existia aí, nesse caso, na Idade Média, o direito de servir, como também a obrigação de servir, como também o direito do gozo dessa função. É quando o Papa Leão XIII, na Renovaram, ele fala sobre a importância da criação de associações. Esse é um grande tema também da Renovaram. Por quê? As associações, ela foi, vamos dizer assim, subtraídas do conceito católico e foram criados os sindicatos. Eu não estou dizendo que sindicato é ruim. Estou dizendo que a pragmática hoje, atual delas, é Na ruim. teoria, a ideia é boa. A prática, do jeito que a gente conhece hoje, que é o problema, né, Jefferson? Infelizmente é. Porque, por exemplo, o Papa Leão XIII, ele condena o direito à greve. A greve é algo que desestabiliza não apenas a relação social, ele desestabiliza não apenas a relação empregado e empregador, ele desestabiliza tudo, todos os consumidores daquele produto, as famílias que dependem de alguma forma daquele produto para viver, para revender, de tudo. Ele condena. Ele acha que sim, deve ser feitas as associações para facilitar o diálogo.
E, novamente, ele coloca aqui, no momento em que você cria uma associação, você cria novas obrigações para você. Esse é um grande ponto da Renovar. A Renovar, ele não tira a responsabilidade de ninguém. Ele coloca a responsabilidade para o lado A e o lado B. Coisa que os dois lados, tanto o pensamento liberal, capitalista, como o pensamento socialista, fazem o oposto. Né? O socialismo, naquela ânsia de igualdade que nunca vai se acontecer, retira todos os deveres do empregado. E o capitalismo, naquela ânsia da liberdade, retira todos os deveres sociais, estatais dos empresários. É de fácil compreensão hoje. É muito difícil. É muito difícil, porque nós temos pouco acesso a isso. Nós temos poucos livros sobre isso, nós temos poucas teses sobre isso. E acaba, todas as vezes que a gente fala sobre distributismo, a gente acaba sendo colocado para o norte unicamente teológico. Ah, não, mas quem foi que desenvolveu isso? Leão XIII. Leão XIII era católico. E quem foi que desenvolveu de maneira sistemática? Foi Belo, Belo que era católico. E quem foi que melhor transmitiu para a população, para o povão? Foi Chesterton. Chesterton também é católico. Então isso é uma doutrina apenas para católicos. Então é um pensamento totalmente errado. O distributismo ele não visa a aplicação para único e exclusivamente um ambiente ou para pessoas que tenham como dogmas de fé o catolicismo. O distributismo ele tem como fonte, base, destino, na realidade, qualquer local que tenha uma sociedade. Sim. Não, e outra coisa, assim, quando a gente fala também a respeito, bom, ele é baseado ali na doutrina católica e a gente nunca, né, não tô falando que você fez isso, claro, a gente nunca pode cair nessa coisa, assim, de não vou falar sobre isso porque eu conheço alguém que não é católico, então não posso defender isso, que a gente cai numa coisa chamada indiferentismo religioso. Isso é muito perigoso. E outra coisa, o que a gente tem que ter em mente? Que quem é a verdade? Jesus Cristo, né? Isso. O que a igreja de Cristo, que ele fundou, né? Então é ali o magistério de Cristo que vai te conduzir a Cristo, né? Vai te ajudar a chegar a Cristo. E é uma coisa que a gente sempre falou aqui, né, Jefferson? Essa questão do poder temporal, né? Ele sempre ele tem a obrigação de colaborar com a verdade, né? Para o quê? Para ajudar o homem a cumprir seu fim único, né? Então, assim, quem está ouvindo a gente às vezes fala assim, não, essa questão aí do distributismo, não sei, porque a gente tem que ver que o Estado é laico e não sei o quê. Meu Deus, foge desse pensamento, né? Que é um pensamento que você está vendo a situação aí, né? Então, se você, como católico, você tem que ter em mente, você crê na doutrina da Igreja Católica. Se você crê na doutrina da Igreja Católica, você sabe o bem que ela promove, né? Então, você vai querer isso para todos, mesmo para os infiéis. E quando a gente fala na questão dos infiéis, é daqueles que não estão, né, na igreja, muitas vezes não são batizados e tudo mais. Então, é questão de caridade, não é, Jefferson? De fraternidade. Exatamente. Esse é um ponto, Amanda, que inclusive recentemente, em uma das últimas reuniões que nós tivemos na confraria, é um tema que a gente vai desenvolver na confraria também, é exatamente sobre isso, sobre um conflito entre o que seria um Estado católico e o que seria o Estado laico. Acho que a gente até conversou para fazer aqui também, né, no programa.
E é um tema extremamente necessário, porque com a formação do Estado laico, as únicas possibilidades que se permitem visualizar são essas duas. Ou você é capitalista, ou você é socialista. Não existe uma doutrina social da igreja. Ou melhor, a doutrina social da igreja só serve para a paróquia, né? Só serve para que o padre faça as suas compras ou faça a sua administração interna, que é um pensamento totalmente errado. E isso é fomentado exatamente por conta desse vácuo que é deixado pelo Estado laico. Esse vácuo não é por acaso. Não é por acaso. Quando eu falo que o distributismo ele pode ser feito e pode ser analisado em qualquer perspectiva religiosa de uma maneira perfeita, é exatamente levando em consideração todos os vícios e inclinações boas e mais que o homem tem. Isso é que é interessante. Quando você é católico e você busca saber sobre o distributismo, é uma luz imensa que você recebe na atividade econômica, entende? Na sua atividade pessoal. Você para e começa a pensar com mais justiça, né? Deus é justiça, nosso Senhor Jesus Cristo é justiça. Então você para e vê, puxa, eu vou comprar. É um clichê tão grande, mas é real. Eu vou comprar, sei lá, eu vou fazer compras. Eu tenho um mercadinho aqui perto da minha casa, que eu sei que lá é 20% mais caro. 20% mais caro. Ou eu posso ir para um hipermercado desse aí, de uma rede imensa, em que eu vou poder economizar esses 20%. O primeiro pensamento errado é dizer, eu vou economizar. A propriedade que nós temos, e isso o distributismo ele deixa muito claro, é que nós temos, na realidade, um uso sobre a propriedade. Porque tudo que nós temos não nos pertence. Foi dado pela graça divina, foi por Deus. Claro que você teve que trabalhar, teve que estudar, né? Porque é também decorrência dos erros dos nossos antepassados, né? Quando Nosso Senhor diz em Gênesis que você irá trabalhar e se alimentar com o produto do seu suor, é exatamente por conta disso. Então, no momento em que eu tenho a percepção, eu sou um mero administrador dos bens que Deus, por graça, me concedeu, o distributismo fica mais claro, porque o elemento de egoísmo, o elemento de avareza, o elemento de ganância, ele é, ele tem uma temperança, ele tem uma diminuição, vamos dizer assim. Ah, Jefferson, isso aí é uma utopia. Como você disse, Cristo não é utopia, Cristo é verdade. É mais fácil esse sistema dar certo, porque foi ensinado pelo magistério da igreja, do que você acreditar fielmente que um cara, um sistema criado pelo homem que tinha uma relação de adultério com a cunhada, que foi o Max, ou por um sistema econômico em que escravizou crianças, como foi na Revolução Industrial com o capitalismo, darem certo. É muito mais fácil o distributismo dar certo do que essas outras duas. Existem outros autores que aplicam o distributismo para a área econômica e fica uma coisa mais técnica, e eu acho que não é bem o foco da nossa conversa aqui. Mas, por exemplo, tem um autor que ele escreveu um livro que está esgotado. Esse é um dos grandes problemas que nós temos de turismo, que se chama O Negócio é Ser Pequeno. O Negócio é Ser Pequeno. Foi um livro que vendeu muito na década de 70. Salvo engano, é um norte-americano. E que, quando ele veio para o Brasil, ele simplesmente explodiu, assim, porque era quase que um manual de boas relações do que hoje é, na realidade, o micro e pequeno empresário, né? E é exatamente isso que ele fazia.
nesse livro. Era aplicar o distributivismo de maneira concreta, com compras em locais adequados, porque no momento em que você sabe que você vai comprar em um local, que a pessoa está fazendo esforço em comprar um produto com 10, 15% mais caro, a pessoa vai lhe atender de uma melhor qualidade, vai lhe tratar exatamente como um, uma pessoa diferenciada, do mesmo jeito que você está diferenciando ele. Então, esses elementos para o distributismo é muito importante. E é como você disse, não é apenas o meio, porque isso tudo é meio. Capitalismo é meio, socialismo é meio, o distributismo é meio. O principal ponto é o fim. Para onde esses três segmentos, para onde esses três sistemas econômicos vão lhe levar? Um foi dado pelo Ministério da Igreja, o outro foi dado por uma escola, por um sistema de um conluio entre grandes industriais. O outro foi criado pela ideologia que trouxe sangue, desastre e tortura para as almas humanas. Qual desses aqui que você acha? Sabe que quando eu penso nessas coisas, o Jefferson, a gente fica muito preso nessas coisas de qual que vai dar certo, qual que não vai dar certo, e não sei o que. É aquilo, a gente só se preocupa com essa vida, né? Uhum, A gente, exatamente. a gente não pensa na vida eterna, Uhum. né? E aí? Eu acho que na hora da gente começa a ter uma ideia. O que, que vai Exatamente. acontecer quando eu morrer? Pelo que eu vou ser julgado, Isso, né? exatamente. Porque quando é como eu disse no início, quando a gente fala em sistema econômico, quando a gente vai falar sobre relações de compra, venda, prestação de serviço, tudo isso fica muito materializado. Porque nós fomos educados a isso. Entendeu, Amanda? Nós fomos educados em que, olha, pronto, uma frase que eu escutava muito é que todo dia sai na rua um otário, um esperto e um otário. E eles vão se encontrar, né? Exatamente. Então, veja, é um ditado que foge totalmente ao exercício de caridade e de justiça econômica. Totalmente. Cara, não existe o esperto e o otário. Você pensar nessa forma, é como você está dizendo, você está unicamente trabalhando para César. Você nunca vai dar a Deus o que é de Deus. Esse é um grande problema do sistema econômico, na formulação que ele está sendo feita. Ah, Gerson, mas aí todo mundo vai ser santo. Rapaz, ia ser tão bom se todo mundo buscasse a Quem dera, santidade, né? Quem não é? dera. Ia ser tão Mas é bom isso, se todo né? mundo. A gente tem que buscar, a gente tem que parar com essa coisa de ver a santidade como uma coisa. Ai, nossa, assim, é uma coisa tão fora de moda, sabe? Ah, não, ser santo hoje não tá na moda, não. Claro que tá na moda, super na moda. Olha aí o Carlo Acutis, né? Um, Isso, acho que é um grande exemplo de que a santidade não está morta, vamos dizer exatamente. assim. E assim, é o final, é como eu disse, é porque nós pensamos de uma maneira muito pragmática para o materialismo. Isso assim, uma parte de culpa é exatamente da falta de catequese que nós temos, né? Uma coisa que, infelizmente, os protestantes fazem é exatamente essa contínua, mesmo que errada, da vida religiosa. Entende, Amanda? Aí um exemplo, canais como esse seu, como a Confraria, como todos os centros da Liga Cristo Rei, eu acho que deveria triplicar, não era nem duplicar, deveria triplicar. Porque a gente dá acesso, dá oportunidade para que você conheça o mínimo. Porque essa conversa que a gente está aqui já vai mais de uma hora sobre distributismo é o mínimo que um católico deve saber sobre a economia. Eu sei que tem muitas autoridades intelectuais, principalmente da direita,
que não aceitam o distributismo porque, como eu disse, a direita, esse diálogo direita e esquerda é um diálogo, como o professor Carlos Ah, Nogueira fala, como o professor Carlos Nogueira fala, é uma gangorra diabólica, né? exato. Porque nenhum dos dois, eles buscam a finalidade última do homem. O professor Carlos Nogueira tem um Na artigo. verdade, tanto assim, um lado quanto o outro, eles. O que a gente tem que ter em mente, o católico tem que ter em mente é o seguinte: o comunista e o liberal, eles fingem que brigam, mas o grande inimigo deles é a Igreja Católica. Então, não Isso. caia na armadilha de ficar, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Para com essa. Desculpa a palavra, para com essa merda. É. Entendeu? Porque vocês ficam presos em espantalhos ao Uhum, invés de se preocupar com o principal, né? Porque assim, uhum. é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Jefferson? Hoje o brasileiro tem mania de vai falar da Igreja Católica, ele coloca o óculos da ideologia que mais lhe interessa. Ah, eu sou de Isso. esquerda, então eu coloco olhos e vou enxergar a doutrina da igreja com o viés esquerdista. Direita, Isso. mesma coisa. E a igreja, ela não é nada disso, gente. Ela não é de direita, Exatamente. ela é de esquerda, ela é de Jesus, né? Exatamente. A ideologia, é como eu disse, a ideologia é uma contrafação à religião. A ideologia ela foi criada para exatamente substituir. Tanto que no âmbito econômico, como eu disse, se você pegar Ludwig von Mises, ler liberalismo e o socialismo dele, o socialismo ainda não foi traduzido para o Brasil, só tem em espanhol. Você vê que ele retira totalmente a ideia, os dogmas, os princípios religiosos, principalmente o catolicismo, que era a religião predominante quando ele fez esses dois livros. Do mesmo jeito, você pegar o Manifesto Comunista e parece que é o livro 4 de Karl Marx, que é sobre o capital, eu acho que é o livro 4 pela editora aquela Civilização Brasileira, parece que é a Civilização Brasileira. Você pega aquele livro 4 que ele vai falar sobre a questão o ópio do povo, que é exatamente com esse manifesto da religião, você não vai notar diferença nenhuma. Então, veja, é como você colocou, você pegar a doutrina social da igreja, que ela não tem finalidade para cá, tá? Aqui, a doutrina social é o meio. Ela não tem a finalidade, pronto, se você fizer isso, você vai ficar rico. Se você fizer isso, você vai ganhar mais na sua. Não. O trabalho da doutrina social da igreja é adequar os seus impulsos, os seus vícios, limitar isso, para que você consiga viver minimamente bem materialmente, que a gente não pode também esquecer desse elemento, que o homem é um ser composto entre alma e matéria, minimamente bem, para que você atinja seu fim último. Todos os bens que os empregadores têm não são deles, são de Deus. E eles vão ter que prestar conta disso. No juízo final, no juízo final, vai ter lá, vão perguntar, olha, Amanda, eu te dei uma rádio, eu te dei vários contatos. O que foi que você fez disso? E eu me peguei uma vez fazendo uma reflexão disso, quando, não sei se você já viu um livro chamado Inferno, de Monsieur Sergu. Aquele livro, ele é espetacular. Eu E conheço Monsenhor Seguro, mas esse livro é fininho ele, Amanda, eu recomendo demais. É um livro bem fininho, em uma sentada você lê ele todo. Então, assim, é um livro em que você faz reflexão. Inclusive, porque o distributismo, ele não visa você ser um mega empresário. Não é um livro para, não é uma doutrina para você ser um grande investidor na bolsa em ações. Não. Ele adequa, ele adequa a necessidade que todo homem tem para o caminhar dele a Deus, para o caminhar dele diante de uma justiça econômica. Não apenas para ele, mas para que ele leve o outro também. Aqui em Pernambuco, eu não sabia, mas tinha uma fábrica de cobertores para frio, uns cobertores grossos de lã, que tinha aqui uma cidade que se chama Camaragibe. E, e eu vou fazer uma pesquisa histórica sobre essa fábrica, porque eu fiquei muito interessado quando um colega me falou, que é o Rafael.
ele é da confraria também. Ele disse, Jefferson, o dono dessa fábrica era uma pessoa que cumpria rigorosamente todos os deveres como patrão. Aí eu pensei lá, não pagava salário, registrava carteira, batia, pagava hora extraordinária, pagava adicional, porque é a primeira coisa que você pensa, né? Aí disse, não, Jefferson, todos os funcionários ingressavam na loja ou na fábrica, uma fábrica imensa, tinha-se a missa na parte da manhã, todo mundo assistia à missa, tinha 1 hora do intervalo para o almoço, tinha-se a segunda missa, veja, 2 missas diárias. 2 missas diárias. E depois, à noite, jantava com todo mundo lá no rancho da fábrica e todo mundo ia embora. Então, veja, imagina um local em que você tem 2 missas diárias. Essa fábrica, ela é imensa, ela era imensa, né? Só que depois veio os herdeiros, viram o quê? Peraí, meu pai tinha um pensamento errado. Funcionário chega aqui de 7 horas, fica de 7 a 8 horas na missa e vai trabalhar. Eu perco 1 hora de produção. Na hora do almoço, ele para de meio-dia, 1 hora ele fica de meio-dia até 1 hora para o intervalo, depois de 1 hora até as 2h30, ele vai para a segunda missa, 2h30, 2h40, vai para a segunda missa. Eu perco por dia 1 hora e 40 de produção. Qual foi o resultado? A fábrica fechou com todos os prejuízos possíveis. Só precisou mudar de gestão. Uma pessoa que tinha uma percepção do dever como católico para uma pessoa que era vinculado ao materialismo. Sim. Entende? E isso, as pessoas podem, que estão ouvindo assim, pode falar assim, nossa, que legal ele fazer isso. Gente, o que proporcionava a missa para os empregados, ele estava fazendo a obrigação dele, tá? Uhum. Não é uma coisa que, eu sou diferente, olha como eu sou bonzinho, não. Isso é catecismo, isso aqui está no Catecismo Maior de São Pio X, né? Logo no começo, tá aqui, questão 6 aqui, ó, fala o seguinte: os pais e os empregadores estão obrigados a mandar seus filhos e dependentes ao catecismo? A resposta: os pais e os patrões têm obrigação de providenciar que seus filhos e dependentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus se negligenciam esse dever. Então, o patrão estava ali seguindo a doutrina católica, né? Que hoje está muito perdido isso, né? Hoje, mal tem um crucifixo, né? É muito. Pronto, foi uma. Você vê como as coisas são. Como tudo que você faz na infância e você recebe da infância provoca um impacto. Eu lembro quando eu era mais. Meu pai tem farmácia no interior, ainda tem farmácia no interior, e era um costume, às 6 horas, toda a rua, todos os comerciantes ligavam o rádio para escutar o Ângelus. 6 horas, todo mundo escutava o Ângelus. E eu estava, fazia um tempo, eu estava no interior, e liguei o rádio e escutei o Ângelus. Eu comentei até com a minha mulher. Eu disse, era uma prática piedosa, tão singela, tão simples, que me impactou muito, porque eu relembrei disso. Eu disse, caramba, é uma coisa tão simples que agrada a Deus, faz você pensar e meditar, inclusive para os seus negócios. Porque eu, sinceramente, é porque o que acontece, Amanda, infelizmente hoje as artes, não vou nem dizer artes sacras, mas os símbolos religiosos, eles são colocados em muito estabelecimento comercial, não é nem por conta de fé.
eu vejo mais por uma questão de estética. Tá me compreendendo? Eu vou botar um crucifixo ali, não é nem por uma questão que eu acredito que aquela pessoa ali, que aquele Deus ali morreu por mim, que ele foi crucificado para remir os meus pecados, coisa que Deus teve que morrer, Deus teve que mandar o filho dele para que eu o conhecesse. O que eu vejo mais é, não, vou botar aqui o crucifixo, porque senão a parede vai ficar muito branca. A parede vai ficar muito grande. Tem que botar alguma coisa, bota um crucifixo. Ou então é aquele costume que vem né, de família, que você sempre viu, mas que você não sabe nem, já se perdeu o significado, né? É aquela coisa Isso. de você servir o chá de tal maneira, porque a sua mãe servia assim, porque a sua avó servia, a sua bisavó, só que você já não sabe o porquê que elas serviam assim, né? Porque já se perdeu isso, de saber o porquê, de entender, e por isso, por você compreender, você fazer, né? Uhum. É muito complicado, Amanda. É por isso que eu digo, e eu sempre repito, quem puder, acompanhe essas entrevistas, essas conversas. Tem muitas indicações de livros, tem muita, assim, conteúdo. Se não você não aprender agora, depois que eu acredito que a rádio fica disponibilizada, escuta novamente, vê quais foram os pontos interessantes, vai buscar doutrina, vai buscar estudo, porque a gente só ama o que conhece. Como é que eu vou fazer uma crítica contundente contra o distributismo, contra exatamente essa formulação do, do, da realidade econômica pela percepção da igreja, se eu nunca li? Porque o que eu escuto mais mas a maioria não estuda isso, Jefferson. A maioria é muito difícil encontrar esses livros que você está falando, entende? Então, pô, como você disse, tem um catecismo, começa com um catecismo. Essas cartas, a Rerum Novarum, está disponibilizada de maneira gratuita no site do Vaticano. A Paulinas vende a Rerum Novarum por R$ 5,50. Então, não é essa Desculpa. questão. Isso. Não, e tem, ó, dica aqui, ouvintes, tem um canal no Telegram chamado Livros Católicos, PDF a rodo lá, vocês acham? É. Sobre a doutrina social da igreja e a Rerum Novarum, o Instituto São Pedro de Alcântara fez uns infográficos assim, sabe? Um esqueminha muito bacana, tá resumindo ali, tá falando dos pontos principais. Pode pegar, baixa o PDF, só digitar ISPA no Google, ISPA DSI, né, Doutrina Social da Igreja, você vai achar esses esqueminhas, porque, assim, às vezes você que nunca leu uma encíclica, né, é muito difícil, não é fácil, né? Às vezes vai fugir termos que você não entende, aquela coisa toda. E aquela coisa também, assim, ninguém aqui acha, nem deve, que, assim, só é católico quem é tomista, né? Não. Acho que se o único tomista de fato aqui no Brasil existe hoje mesmo, de fato, um tomista entre os leigos aqui, é o professor Nogueira, né? Então, o resto aí é, no máximo, um entusiasta. E Isso. a gente tem santos aí que eram analfabetos e mesmo assim tinha uma profundidade, Catarina de Sena, inclusive, uma profundidade imensa, né? Mas conheça, é isso que o Jefferson falou, não tem como você amar aquilo que você não conhece. Eu acho que não existe nada melhor do que você entender isso, é ler a vida dos santos, né? Fuja de coach, vai ler a vida dos santos, economiza em dinheiro que você fica gastando com fórmula mágica que não existe, sabe? Eu acho que não existe professores melhores do que os santos, né, Jefferson? Então, assim, Isso. vá ler uma biografia de um santo, e assim, tem santo que é difícil de ler? Tem, gente, mas tem santo que é muito tranquilo e que tem uma profundidade imensa. Pega a história de uma alma da Santa Teresinha, né?
É muito... Acho que a melhor coisa, tem um que você investe, não é caro, R$ 70, pega a Legenda Áurea, tem várias histórias ali de santos, e começa... Eu acho que a gente tem que... é um exercício que a gente tem que fazer. Quem que são essas pessoas que esse povo fala que é santo? Por que eles são? Eu acho que quando você começa a ler a vida deles, você vai ver santos que cruzaram os mares, né? E foram aí em missões, e outros que nunca saíram do convento, né? E cada um tem a sua importância. Você vai aprender muito com eles, né? E aqui, eu acho que o papel da confraria, da Marie, é sempre te auxiliar e aprender junto com você, né, Jefferson? Porque para a gente trazer esse conteúdo para cá, a gente estuda muito, né? Isso. Né? Nós, acho que o leigo, a gente, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de católico tradicional, para mim o católico realmente tradicional é aquela senhorinha do interior que está lá e reza e tem uma fé extraordinária, uma piedade incrível que você pode aprender muito com ela. Mas você também, se você tem meios para crescer na sua fé através de estudos, não recuse isso, né? Isso. Porque Hoje está muito o Espírito fácil, né, Santo Amanda? pode... tá muito fácil. E o Espírito Santo pode agir através, né? A gente vê que tem conversões intelectuais também, né? O que a gente não pode fazer é viver somente um cristianismo teórico, é não sair dos livros. É aquele sujeito que ele vai para a internet e ele cita todas as encíclicas, cita tudo, né? Sabe de cor salteada tudo, mas ele não pratica, né? E não é nunca a nossa intenção aqui, né? Isso é extremamente importante que você falou, Amanda. Veja, quando a gente está aqui falando, eu já falei isso várias vezes na confraria. E a gente começou brincando exatamente assim, o presidente da confraria. Eu disse, olha, a gente que está à frente desses apostolados, a gente reza tanto, Amanda, pelo menos eu rezo tanto. Meu Deus, e ainda acho pouco. Porque vez ou outra vem uma pessoa desabafa, conta uma besteira, conta uma coisa que aconteceu, reza já por mim. Aí a pessoa vai lá rezar o seu texto diário. Mas, eita, a Amanda pediu para rezar por ela. Aí a pessoa vai e começa a rezar, e pensando e meditando no mistério, exatamente em foco com aquela pessoa, né? Porque e a gente acaba rezando muito, e assim ao mesmo tempo é pouco. E quando a gente envolve nessa vida intelectual, nessa vida de estudo, é como certamente fala, se você desprender seu estudo da vida de oração, não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma vez eu li em algum autor, não lembro qual foi, que disse que o texto dos mais humildes, a suma teológica dos mais humildes é o rosário. Exato. E lembrando que o próprio Santo Tomás, ele rezava, ele, né, em frente ali, colocava o Santíssimo em frente na hora de escrever, rezava muito. E Exatamente. A gente não pode tirar a vida de oração. Isso é essencial. Porque acaba a gente ficando vazio do que é principal. Né? Quando a gente reza, por exemplo, a oração do Divino Espírito Santo, é exatamente isso que a gente tem que botar em foco. A gente está estudando para melhor conhecer a Deus. Porque no momento em que você começa a estudar, unicamente para estudar, ou você começa a estudar unicamente para você ganhar dinheiro, ou primeiro você vai se tornar um materialista. Depois, a única coisa que você vai saber é se você vai ser um racionalista ou se você vai ser um positivista. E nenhum desses dois caminhos vai levar para um local santo. Os exato, santos existem para serem imitados. E todos, eu não conheço um santo que não tenha rezado. exato. E outra coisa, a gente também, nós estamos aqui, essa semana, eu vi alguém postou na internet a notícia de um padre que ele parece que foi homicídio.
né? Foi encontrado morto na sua casa e que, assim, ele já estava em estado de decomposição porque acharam ele muito tempo depois. E aí um amigo meu comentou nessa questão da solidão do padre. Nós, para tirar a pedra, é 2 palitos, né, Jefferson? Mas É. muitas vezes a gente não entende, a gente que entra nessas discussões de como a igreja tá, da corrupção, né? E que tem na igreja, não, a gente não pode negar isso nunca, né? E como o cardeal Robert Sarah fala muito bem, né? Só existe uma crise na sociedade quando o clero já está corrompido. Então, assim, para atacar pedra é muito fácil, só que a gente esquece que muitas vezes aquele padre, aquele seu pároco, ele é vítima desse processo todo, dessa situação toda, né? Então, assim, às vezes a gente critica tanto, olha, porque o padre deixa isso acontecer, deixa aquilo outro, que não sei o quê. Chega lá, às vezes ele tá precisando, sabe? Alguém para conversar, ele também tá precisando, né? Precisando também de amor, né? De amizade, assim, sabe? De fraternidade. Então, assim, nós, para tacar pedra nos padres é rapidinho. Erros, é o que eu sempre falo aqui, todo erro deve ser denunciado e combatido. Mas também falta muita coisa. A gente às vezes, e eu falo isso até mesmo por mim, às vezes a gente fala, fulano tá errado e tal, mas a gente às vezes foge do espírito da correção fraterna e vai para aquela coisa muito soberba de eu sei mais do que você, né? Então, como que você quer que a sua igreja seja, né, a boa, né, da sua visão do que é ser uma boa comunidade, se você não participa dela? Ah, mas porque eu vou lá e eu não sou ouvido. Bom, você não é ouvido, mas seja visto, esteja lá, entendeu? Participa. Padre, tá precisando de alguma ajuda aqui? Precisa que limpe o pátio da igreja? Precisa? Tá precisando pagar alguma conta? Vamos fazer alguma coisa aqui e tal. Não, também não cair naquela coisa de fazer tudo quermesse, né? Viver, achar que a igreja é uma quermesse e só vive disso. Mas não, monta um grupo de estudo, né, Jefferson? Igual a confraria, a Maria, mesmo que uma rádio, ela tá aqui, ela é um grande grupo de estudo também, né? Nós temos vários programas, cada um vai citar, vai trabalhar num tema, né? E o que é a nossa missão aqui? É ajudar você, porque às vezes você quer começar de algum lugar e você não faz ideia, né? Às vezes você fala, meu Deus, mas o que eu faço? Capitalismo, socialismo, o que a igreja defende? E você não sabe nada. Então aqui veio o Jefferson hoje e falou, né, da Rerum Novarum, da doutrina social da igreja. Então, assim, nós estamos aqui para te ajudar, né, a começar, né? Não pode, assim, ficar só aqui. A nossa intenção é que você leve isso para sua vida e que você leve isso para sua comunidade. E outra, não fiquem presos naquilo que vocês não podem resolver, Jefferson. Hoje eu vejo muitas pessoas preocupadas. Ai, Brasília, ai, Estados Unidos, ai, Talibã, ai, não sei o quê, e aquilo, e esquece do vizinho que pode estar passando fome. Só que você não presta atenção, você está na internet discutindo, enquanto às vezes você não atendeu a porta quando o seu vizinho foi te pedir um leite, porque ele não tem dinheiro para comprar. Então você perde a oportunidade de se santificar, porque você está perdendo a oportunidade de aplicar o cristianismo, né? Aplicar a sua fé. Exatamente, Amanda. Assim, até para a gente finalizar, para o pessoal não ficar muito cansativo, a situação, eu vou voltar só um pouquinho com essa questão do padre. Eu acho que, assim, que o povo tem uma percepção muito errada do padre, porque acha assim, isso é o que eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, ah, não, mas o padre, isso é devido ao padre, né? E o padre realmente tem que ficar só. O padre veste batina porque é um abandono do mundo. Eu acho que esse tipo de pensamento é um pensamento tão egoísta, mas tão egoísta, que não deve ser nem levado em consideração. É como a gente conversou durante essa conversa, esse nosso bate-papo aqui.
o homem, né, o ser homem, a instituição não, o ser homem fica melhor. Ele é composto de matéria e alma, né? Então, o que é que custa você, por exemplo, convidar o padre para comer uma pizza? Entende? É você Uhum. conversar com ele, não apenas com uma, porque padre significa pai. O pai tem um dever de zelar pelos seus filhos. Você vai abandonar seu pai, vamos assim, de sangue, porque ele não está lhe Falou satisfazendo, algo que né? você não gosta, né? Isso, e a mesma coisa, outro ponto também que você colocou muito bem, é exatamente sobre essa questão da correção fraterna. É uma realidade nos seminários brasileiros que a má formação tem sido um contínuo há muitos anos. Não é algo que foi feito e que está sendo visto, pode até estar sendo visto com maior claridade agora por conta da internet, mas muitas vezes o padre, de fato, não tem conhecimento que aquele sermão não está bem conectado com a doutrina. Não é que você vai querer saber e nem ensinar o padre a rezar. Mas um exemplo, se eu ouvir um sermão sei lá, de, de Padre Anchieta, o que é que eu faço? Padre, olha, tenho aqui esse livro, tem um filme que eu queria que o senhor assistisse, de uma maneira caridosa, entendeu? Porque, de fato, quando um padre erra, é toda a comunidade que vem em cima do padre de uma maneira como se ele não pudesse cometer qualquer tipo de erro, entendeu? É uma perfeição sobre-humana que se exige de um padre. Uhum. Isso é uma falta de exercício de caridade que acaba, inclusive, afastando vários vocacionados, várias pessoas. E, poxa, se eu vejo que aquela comunidade, que aquele povo, que o padre se dedica de corpo e alma, quando ele erra, né? Em algum ponto, ele erra em alguma situação, eu não vou querer seguir essa profissão, Sim. entende? Então, isso é extremamente delicado. Você viu que o Padre Rui, em algum ponto, alguma posição, até mesmo política, que infelizmente é o que acontece muito, padres que têm uma ligação com a teologia da libertação, com o socialismo, com o comunismo, com o liberalismo. Padre, olha, isso aqui, eu vi isso, o senhor conhece. Uhum. Sim, é exatamente esse exercício de caridade. E o outro ponto, para a gente fechar, você que falou foi perfeito. A gente tem a solução para o mundo todo. Todo mundo é analista político, todo mundo é juísta, todo mundo é diplomata para resolver o que está longe, para resolver o que está acontecendo a quilômetros e quilômetros da sua casa. E muitas vezes você não consegue arrumar a sua cama. Eu nem falo do vizinho. A sua cama você não consegue arrumar. O José Pedro Galvão de Souza, ele foi muito, ele tem um livro que é um catecismo pequenininho. E ele fala exatamente que a primeira organização deve ser exatamente essa organização interna, essa organização familiar. Qual é a função, qual é a minha função como pai? É prover, é ajudar minha mulher quando posso, é tentar educar minha filha quando eu posso. A da minha mulher é essa, a da minha filha é essa. Então, se nós soubermos quais são os nossos papéis dentro de um núcleo familiar, depois eu vou para o outro. Que a gente muitas vezes tem tantas pessoas que a gente pode ajudar aqui, que a gente vai para fora. Por exemplo, aqui a Confraria no Vital, nós fizemos uma campanha contra a campanha da fraternidade. Né? Eu não sei se vocês chegaram a Sim. analisar, chegaram a ver o texto
da campanha da fraternidade. Nós tomamos aquele cuidado tremendo antes de fazer qualquer coisa, né? Sobre a campanha da fraternidade. Eu parei, li o texto, vi vídeos do Centro Bosco, vi vídeos de várias pessoas. Um vídeo que, particularmente, assim, me fez tomar mais atenção para ele foi do professor Felipe Aquino. Né? O professor Felipe Aquino é um professor sério, é um professor que já tem uma certa idade, e ele condenou aquele texto. Aí eu fui ler com mais calma, lemos e disse, olha, a gente vai fazer a campanha contra a campanha da fraternidade. Mas a gente precisa colocar algo em troca. Porque não é justo dizer, olha, não faça doação para a campanha da fraternidade e pronto. O que foi que a gente fez? O que foi que a gente sugeriu? Não faça a campanha da fraternidade. Faça oração, esmola e penitência. O que foi que a confraria fez? A confraria, eu não sei o número exato, mas, salvo engano, nós fizemos uma doação de quase 400 cestas básicas. Não foi para o Rio de Janeiro, não foi para São Paulo, não, foi aqui em Recife mesmo. Aqui em Recife, várias paróquias estavam precisando. Então, eu ajudei o que estava mais próximo de mim, para depois tentar resolver o problema da eleição de Donald Trump, para resolver o problema de Bolsonaro junto ao Supremo. Eu tenho que resolver primeiro o problema que eu tenho em casa. Aí é isso, Amanda. Exatamente. Acho que você falou tudo. E acho que a gente sempre pode ajudar. Às vezes a gente gasta com coisa tão boba, né? A gente gasta muito dinheiro sem ver. E também a gente às vezes fica sem saber quem ajudar, né, Jefferson? E aí, hoje eu não vou nem falar aqui agora do apoio coletivo, porque eu quero que vocês que estão ouvindo agora entrem num perfil do Instagram chamado AME Valentina Riboli. Essa menininha, o Jefferson, ela tem 2 anos, ela é de Canoas e ela tem AME tipo 1, né? Atrofia muscular. E o que aconteceu com essa menina? A justiça negou o remédio dela, que custa 9 milhões de reais. E a justiça, Jefferson, alegou, né, indeferiu o pedido deles, alegando que passou a ser uma estratégia de mercado. Ou seja, né, lutar pela vida o direito dos pais em lutar pela vida de uma criança para o juiz é uma estratégia de mercado. Então, todo mundo que está ouvindo aí, puder, entra lá no perfil, lá tem todas as informações, o Pix para você poder ajudar a Valentina, que ela vai fazer 2 anos, né? E tá rolando, inclusive, uma rifa lá, que um jogador de futebol doa até um carro no valor de 40 mil reais. Então, a rifa, gente, é 20 reais, né? É um valor que eu acho que a gente consegue, né? Aperta um pouquinho ali, outro 20 reais, você consegue ajudar a tentar salvar a vida de uma criança, porque é isso que move o católico. Caritas, foi o que Cristo veio ensinar, caridade, né? O ápice do amor, né? Então, sempre que a gente tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa, nós não podemos perder essa oportunidade. E a gente faz isso por quê? Porque nós enxergamos Cristo nessa menininha também, né? E é isso, nós vamos ficando por aqui. Jefferson, muito obrigado. O papo hoje foi muito bom. Eu acho que todo mundo vai sair pensando, né? Assim que é bom. Refletindo e, quem sabe, fazendo uma visita para o padre, levando um bolinho. Mas, né? E semana que vem tem mais confraria. Jefferson, como que o pessoal consegue entrar em contato com a confraria? Rede social, Twitter não, YouTube, né?
Canal do Isso. YouTube. Primeiro eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, quero agradecer você novamente, principalmente o pessoal da rádio. E não é só você, é uma equipe toda, a você também, Amanda Especial. E quem quiser conhecer mais sobre a confraria, nós temos o canal nosso no YouTube, temos o nosso Facebook e também o Instagram. Quem quiser. E aí também, quem tiver em Recife, próxima à região metropolitana, fazemos conferências aos sábados, geralmente com intervalo de 15 dias. Venha conhecer a confraria, porque esse contato humano, por mais que todo esse ambiente que nós estamos vivendo hoje tente afastar, é necessário. É necessário. Então, venha para a confraria, venha conhecer a confraria, venha tomar um cafezinho aqui conosco. E é isso. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço. E fiquem todos com Deus. Continue acompanhando a programação